Hello! Hoje eu tô aqui pra falar de Ultra Carmen. Seguinte, esse livro aqui é de um autor nacional, o César Bravo. Adoro, né, falar de autor nacional aqui no canal, vocês sabem, gosto muito, tenho o maior prazer de trazer livros nacionais pra cá. E ele é muito importante porque ele inaugurou o terror nacional na Dark Side Books em novembro de 2016. Foi o primeiro autor brasileiro que eles lançaram e já lançaram aí com grande estilo, porque é um livro de classe. Como sempre, a Dark Side capricha demais nos detalhes, parece que tem uma atenção pra tudo que é feito, né, as ilustrações, a troca de cada história, os capítulos. A Dark Side realmente capricha nos livros dela e nessa edição não foi diferente. Mas vamos falar um pouquinho da história. Eu vou ler aqui atrás pra vocês que é: na disputa entre o céu e o inferno, nós somos o prato principal. Esse livro aqui ele é dividido em 4 histórias: o abandono, o Gênesis, o pagamento e o inferno. E todas elas, no final das contas, estão interligadas, elas estão amarradas, elas acontecem no mesmo universo, só que em tempos diferentes. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas de forma bem rápida, assim, bem superficial, pra vocês entenderem mais ou menos como que é. Seguinte, a primeira história, né, ou o primeiro conto é o Abandono, que conta a história de um garotinho, o Vladimir Lester, que fazia parte de uma comunidade cigana e ele é abandonado ali num orfanato católico e ele é um garoto meio estranho, assim, ele foi rejeitado pelos ciganos, porque os ciganos chamam ele de Jin, que é uma coisa ruim, falam que ele é amaldiçoado, parece que ele tem um pezinho ali no inferno, e ele é uma criança prodígio, ele pinta quadros muito bem, só que esses quadros são um tanto quanto malignos. E com o decorrer do tempo, o pessoal do orfanato começa a entender que talvez ele realmente seja uma criança do mal. A segunda história, Gênesis, é a história, né, ou o conto do Noah, que é um pintor que não consegue mais encontrar inspiração. E ele sabe da história do Vladimir Lester e sabe que ele usava uma tinta especial, então ele vai atrás dessa tinta. Só que a partir dessa ideia, ele fica completamente cego, porque ele quer encontrar essa tinta e ele passa por cima de tudo e de todos e até dos relacionamentos dele, sem medir as consequências, e as consequências podem ser graves. A terceira história é o Pagamento, que é a história do Marcos Cantão, que ele encontra uma das obras ali do Vladimir Lester, que é a ciganinha, e aí ele se depara com ela, a vida dele melhora muito, só que tudo tem um preço. Fazer um pacto é um negócio que é certeza, é tiro certo de que vai dar ruim. E aí nós temos a quarta história, que é o Inferno, que é a história de uma garçonete, a Lucrécia, que houve umas histórias ali meio estranhas, os frequentadores do bar ali da madrugada, e aí ela descobre que ela pode ter um papel muito importante no inferno. Então esses são os 4 contos do livro, mas assim, de forma bem sucinta, bem superficial mesmo, uma maneira bem rápida pra contar pra vocês. O que eu tenho pra falar desse livro? Bom, primeiro é o seguinte, ele tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos. Eu não sei se eu criei uma expectativa muito grande, porque tava todo mundo falando muito bem do livro, né? O livro, como eu falei, é de 2016, novembro, então muita gente já tinha falado dele, eu já tava ali, ó, de rabo de olho, querendo ler. Então talvez eu tenha criado uma expectativa muito grande. Eu comecei a ler num gás, li o primeiro conto, assim, comi o primeiro conto, foi tudo muito rápido. Aí do segundo conto meio que começou a desacelerar. Apesar de eu ter gostado muito do primeiro conto e do terceiro, a leitura ela começou num gás, mas ela deu uma caída e eu vou explicar o porquê. Mas vamos antes falar de tudo que o livro tem de bom, porque tem muita coisa boa. É um prato cheio, livro de terror pra quem, assim como eu, curte, né, o gênero do terror que tá ali na atmosfera, mas não é uma coisa que exatamente bota medo ou dá susto, mas ela tá carregada ali. Dá pra ver que o César Bravo entende muito do assunto, né, ele tem referências muito boas aqui, ele é bem entendido, e ele traz muito daquela coisa do terror clássico, que é a barganha com o diabo, né, pactos, criança endiabrada, aquelas lendas que perduram durante tempos e que no final elas têm um fundo de verdade. Ele cita nomes e partes da história com um embasamento assim incrível, umas referências que realmente fazem total sentido, até bíblicas, e que foram encaixadas aqui. Então assim, é um livro de uma pessoa que sabe escrever e sabe do que está falando. É um terror puro, é um terror genuíno, mas algumas coisas me incomodaram um pouco. Algumas premissas que já estão um pouco ultrapassadas. E talvez isso tenha me incomodado um pouco, porque eu realmente fiquei esperando algo mais contemporâneo, um terror que, por mais que fosse classudo, né, estivesse mais adaptado ali pra 2016, mas algumas premissas e clichês permanecem, então isso me incomodou um pouquinho, mas nada que atrapalhasse a leitura. Tem muito material bom aqui, tem muita coisa boa nesse livro. O César Bravo sempre esteve ali no universo do terror, né, em 2011 que ele começou a se arriscar a escrever e lançar coisas através da mulher dele, mas ele é um cara que ele é fã dos clássicos, Edgar Allan Poe, Lovecraft,
Hitchcock. Ele também fala que adora Stephen King, então ele é realmente um cara de referências e dá pra ver tudo isso aqui no livro. Pra quem quer conhecer um pouquinho mais do César Bravo, tem o e-book na Amazon do Além da Carne, que é um livro que é complementar ao Ultra Carne. Eu ainda não li, me disseram que não é essencial que leia, mas eu quero ler porque eu quero conhecer mais da obra dele. Bom, acho que é isso então, minha gente. Essa foi minha última leitura aqui da Dark Side Books. Me contem se vocês leram, se vocês gostaram. Muita gente gosta muito desse livro, eu não vi muitas observações negativas, apesar de eu realmente ter ficado incomodada com algumas coisas. Me contem o que vocês acharam, né? Opinião é opinião, então podem ter amado, podem ter odiado, não tem problema. Mas o mais importante é, deixe seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo, beleza? Um beijo e até a próxima!